Governador Fábio Mitidieri, o meu entrevistado a partir de agora. Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. Governador, muito bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação poder falar contigo mais uma vez. É sempre bom poder atualizar os sergipanos das novidades, daquilo que a gente tem feito no nosso governo. Portanto, um prazer. Vamos fazer um parêntese aí. Confiança perdeu, Botafogo ganhou de goleada, né? Final de semana foi de metade de satisfação no futebol. Rapaz, meu Dragão, a gente precisa estudar. O time vinha muito bem, de repente demite o treinador, o time começa a desandar. Acho que precisa de uma sacudida lá no Confiança para poder a torcida se acalmar e o time voltar a ganhar, porque o time tem qualidade. E o meu Botafogo também vinha mal, agora uma semana decisiva, né? Ganhou ontem. Precisa ganhar quarta-feira na Libertadores e domingo tem o Flamengo, tem que ganhar sempre. Então não é fácil. Não é brinquedo não, esses times. Eu vou pular o futebol. Vasco porque... não, eu já ia dizer isso, eu vou pular o futebol porque o Vasco já está na zona de rebaixamento. Não é brinquedo não. Governador, Estados Unidos... É sua zona de conforto. Rapaz... Zona de conforto, onde você conhece bem. Muitos anos frequentando ali aquele espaço. Quando não vai é que a gente se sente aliviado. Não é brinquedo não. Governador, Estados Unidos, qual foi a agenda lá e qual o resultado prático para a Sergipe desta viagem? Olha, primeiro dizer que foi uma oportunidade muito boa para o Estado, porque nós chegamos em Houston e tivemos várias reuniões produtivas com a Petrobras, algumas reuniões com a presidente Magda, que deixou muito claro e nos tranquilizou no início da exploração do gás. Por quê? Porque a licitação que deu deserto nas duas primeiras tentativas, nessa próxima licitação que ocorrerá, que é a terceira tentativa agora em agosto, a Petrobras atendeu as solicitações de mercado, conversou com as empresas e atendendo as solicitações dela, a Petrobras já tem várias empresas interessadas em disputar a licitação, o que antes não ocorria. E nós estivemos também com algumas dessas empresas lá em Houston, inclusive uma empresa da Holanda, outra empresa americana, e todas confirmaram que vão participar da licitação. Para você ter uma noção de grandeza, apenas para participar, ou seja, o que eles investem nos estudos da proposta, a empresa investe cerca de 20 milhões de dólares apenas na análise da proposta, para poder participar, ou seja, só vai quem realmente tem interesse de disputar para ganhar. E várias empresas nos confirmaram. A Petrobras falou que existem mais de 4 mil consultas na página da Petrobras sobre essa licitação, consultas feitas pelas empresas, e que a confiança está muito alta. A licitação ocorrerá em agosto, e isso, concluindo com sucesso, como é o expectativa de todos nós, fará com que Sergipe efetivamente possa dar um salto para o início do novo ciclo econômico, né? Porque nós vamos começar com a exploração do gás a trazer mais indústrias, trazer mais empregos para Sergipe, empregos mais qualificados, preparar mais mão de obra, qualificar mais mão de obra para ocupar esses espaços. E nós conversamos com várias empresas e nas outras edições que nós tínhamos ido, as empresas diziam: governador, tudo depende dessa licitação, porque sem a licitação não existe o negócio. E agora a licitação é daqui a 2 meses, né? Nós estamos aí na expectativa muito forte, junho e julho, 3 meses, daqui a 3 meses, e a gente está na expectativa muito forte de que isso possa acontecer. Também a presidente Magda nos confirmou lá o acordo fechado com a Unigel, e a Petrobras irá retomar as atividades da Fafem e fará uma licitação para ver quem será a operadora da situação, que a própria Unigel já disse que tem interesse em disputar. Mas o fato é que com essa boa notícia também, a gente vai ter a retomada da Fafem confirmada pela Petrobras. Inclusive saiu matéria essa semana do acordo que ela fechou com o pessoal da Unigel para poder retomar a Fafem, o que foi muito bom para a Sergipe, porque juntamente com a Fafem virão aquelas misturadoras, as 4 ou 5 misturadoras que fazem com que a gente gere mais economia também para o Estado e mais emprego, né? Nós estamos falando de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, somado a Fafem com as misturadoras que ficam no seu entorno.
E lá também tivemos uma reunião muito importante com o Grupo Ótimos, que nós fomos visitar uma das unidades dele de data centers. E data centers acho que nesse momento uma discussão importante está ocorrendo no Brasil, porque a regulamentação de data centers, o próprio Ministério da Economia fala de um mercado de 1 trilhão de reais, e o tamanho é o gigantismo desse serviço. E nós firmamos um termo de compromisso com a empresa Ótimos e com vários parceiros comerciais que se somam a ela para a instalação de um data center na cidade de Socorro, o que será muito importante para a Sergipe, que o investimento inicial é de US$ 1 bilhão. Os americanos já estiveram aqui há um mês atrás conosco. Nós fizemos agora a visita a eles lá, já que a sede deles também é no Texas, então nós nos deslocamos até uma das unidades deles lá para conhecer. Realmente uma estrutura muito grande e a ideia é de que a gente possa logo também estar dando essa boa notícia para a Sergipe. Eles querem já iniciar as obras agora em 2026, ou seja, nós temos esses 6 meses, 9 meses desse ano para finalizarmos toda a parte burocrática, a VZPE, enfim, tudo aquilo que vem no entorno, para que a gente possa já iniciar a obra no início do ano que vem. Então foi realmente uma viagem muito produtiva, a oportunidade de conversar com vários players do mercado de petróleo e gás, e que, se você tem ideia, Narciso, muitas dessas reuniões aqui no Brasil a gente leva meses solicitando, marcando audiência, e você vai num evento desse e se reúne com todos eles num único dia, em 2 dias, você consegue discutir várias vezes. Nós tivemos 3 reuniões com a Petrobras, nós tivemos reuniões com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, tivemos reunião com vários empresas, melhor dizendo, que vão investir aqui em Sergipe, ou que estão dispostas a investir em Sergipe, né, empresas multinacionais. Então tudo isso é muito relevante e foi uma viagem muito produtiva para Sergipe. Governador, essa não é a primeira feira internacional da qual o senhor participa com essa temática. Então, o que o governo está fazendo é a criação de uma estratégia para ir demarcando o espaço de Sergipe dentro deste mercado, na expectativa da retomada da exploração de petróleo e gás aqui em Sergipe? Exatamente, é uma estratégia de ação do governo de Sergipe. Porque, veja, se Sergipe tem as maiores reservas de gás da América Latina, 18 milhões de metros cúbicos por dia, nós não podemos ficar inertes esperando que as coisas aconteçam. A gente precisa criar relacionamento, a gente precisa participar dos grandes eventos, precisa realizar grandes eventos. Veja que nós já realizamos, o Estado realizou 2 edições do Sergipe Óleo e Gás, uma em São Paulo, outra na sede da Fiesp em São Paulo, e no ano seguinte, em 2024, na sede da FGV no Rio de Janeiro. Fizemos também o Sergipe Óleo e Gás aqui, que não é realizado pelo Estado, mas é apoiado pelo Estado aqui em Sergipe, e que também atrai esses players para o nosso Estado. E nós estamos participando das principais feiras do mercado de óleo e gás do mundo para criar relacionamento, criar conexões, nos tornarmos mais conhecidos e com isso a gente conseguir quebrar barreiras que muitas vezes acontecem por falta de informação, ou por desinformação, ou por falta de um contato mais próximo. Então, a gente também foi em Singapura, na Gastec, que é a maior feira de gás do mundo, como é a OTC, a maior feira de petróleo e gás do mundo. Então, assim, Sergipe vem criando um relacionamento, e hoje, quando a gente chega nesses eventos, esses grandes players já conhecem a delegação de Sergipe, já conhecem a nossa equipe, que discute, que senta à mesa, que tem direito à fala nessas reuniões, o que demonstra a importância que é Sergipe. Esse ano, por exemplo, a presidente Magda da Petrobras fez um evento no 3º dia da OTC, privado da Petrobras, e onde o destaque do evento foi Sergipe e Amapá. Sergipe como uma coisa do momento real, que está para acontecer agora daqui a 3 meses, e o Amapá como algo que a Petrobras tem para o amanhã, ou seja, um futuro próximo, que é o gás e o petróleo lá do Amapá. Então, assim, nós estamos nos destacando porque também estamos criando relação. E é importante, sempre disse, Sergipe não pode ser uma ilha, não pode ficar isolado do mundo. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, não existe espaço confortável nesse mercado. E a gente tem feito isso e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo.
Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o governador do estado, Fábio Mitidieri, que chegou de viagem no final de semana, reassumindo o governo no sábado. Governador, qual o balanço que o senhor faz da passagem da desembargadora Yolanda Guimarães à frente do governo de Sergipe? Foi uma semana sem percalços, que correu tranquilamente, enquanto o governador estava com a comitiva nos Estados Unidos. Eu estou muito feliz. Eu conversei com a desembargadora Yolanda lá no sábado. Ela fez a gentileza de nos receber no aeroporto. Eu dizia, estava muito tranquilo, desembargadora, porque mesmo à distância a gente vinha acompanhando os movimentos. A Yolanda, ela realmente investiu no cargo. Ela visitou as obras, ela fez reuniões, ela pôde acompanhar de dentro do governo o que é que o Estado tem feito em várias áreas. Ela fez reuniões com vários secretários, ela visitou o Hospital do Câncer, ela foi visitar a Rota do Leite lá em Gararu. Enfim, a desembargadora Yolanda, ela teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do governo, e para mim foi uma tranquilidade pela desenvoltura dela, pelo trabalho dela, pela dedicação dela nesse período. Só tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça, em especial a desembargadora Yolanda, como havia ocorrido também com o desembargador Ricardo Mussi quando assumiu, que também foi um governador atuante. Então eu acho que esse momento ele é especial. Foi um momento onde a gente teve aí 3 mulheres no poder, né? Porque a gente tinha a conselheira Suzana no Tribunal de Contas, a prefeita Emília na capital e a desembargadora Yolanda no governo, que também isso é emblemático, o espaço e valorização das mulheres. Eu estou realmente feliz porque vi o Sergipe sendo bem administrado nesse período que fiquei fora, e só tenho a agradecer. Governador, ainda sobre essa questão da última semana, a visita que a governadora em exercício fez ao Hospital do Câncer, está mantida a previsão de entrega do Hospital do Câncer para agosto? Mantido, inclusive a obra já está indo finalizando, né? Falta em torno de 15% apenas da obra. O hospital deve ser entregue em agosto. A gente está agora numa fase já de contratação da PPP, que vai fazer a gestão e equipar o hospital, porque uma vez concluído ele tem que ser equipado, né? E os equipamentos são além de caros, eles precisam de um tempo para instalação. Então nós estamos correndo para que a gente entregue o hospital em agosto e que a gente possa estar com ele todo equipado e operando em no máximo 2 meses mais. Então setembro, outubro ele esteja 100% operacional, né? O que vai ser realmente uma entrega fundamental no combate ao câncer, na importância que essa obra tem, e uma virada de página, né? Porque, Narciso, quando eu cheguei ao governo, eu encontrei muitas situações assim de obras que vinham se arrastando ao longo do tempo e que precisavam ser entregues. A gente precisa virar essa parte da discussão do Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer está sendo discutido desde Marcelo Della, né? Foi iniciado por Marcelo Della esse sonho, e a gente quer que ele seja concluído. Ele retomou as obras na gestão de Belivaldo, e a gente agora está concluindo e aceleramos muito dessas obras na nossa gestão. Então a expectativa é que a gente possa efetivamente entregar esse hospital já em agosto e operacional no máximo ali em outubro. Então muito bom para Sergipe, que vai ter um hospital moderno, um hospital de primeira linha no combate ao câncer. Com relação ao hospital de urgências, o governador João Alves Filho, como é que está o monitoramento desta unidade de saúde? A gente sabe da complexidade que ela é, para que melhorias cada vez mais cheguem para os que frequentam ali, o que utilizam o hospital, governador. Narciso, eu acho importantíssimo essa sua fala sobre o uso, porque a gente tem ouvido muita coisa do uso. Primeiro, o uso não é um hospital simples, são mais de 5 mil pessoas trabalhando ali, numa hospital de urgência de Sergipe, um dos maiores do Brasil. Isso tem que ser deixado muito claro. Quando nós chegamos no USE, a gente fez uma série de mudanças lá para dar mais dignidade também. Um exemplo da troca de todas as marcas do USE, todos os colchões que tinham no USE. Nós agora compramos mais 3 tomógrafos para entregar. Já o primeiro esse mês, vai ser entregue no final do mês, início de operação do primeiro em junho, e a cada 30 dias entregue mais um. Então vamos ter junho, julho e agosto instalando mais 3 tomógrafos, que já tem 2 hoje. Compramos 4 ressonâncias magnéticas, inclusive 2 vão ficar dentro do USE, uma vai para o hospital de Itabaiana e uma vai para o CAD.
Então, vai ser muito importante, se a gente não tinha. O serviço de hemodinâmica vai ser entregue agora, final de maio, início de junho, que é um serviço que talvez Sergipe e Tocantins, se não me engano, os dois únicos estados do Brasil que não tem serviço de hemodinâmica, e nós fizemos a hemodinâmica e vamos entregar agora o serviço de hemodinâmica dentro do USE. Então, muitos avanços estão ocorrendo dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, mas muito mais coisas precisam ainda evoluir. E eu quero agradecer a colaboração dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais que trabalham lá. É um trabalho estressante, é um trabalho realmente complexo, a gente entende isso, e eu agradeço a cada um dos profissionais. Nossa missão é de melhorar cada vez mais aquela unidade. Nós trocamos, Narciso, 100% das ambulâncias do SAMU. Quando nós chegamos no estado, as ambulâncias eram velhas, ambulâncias sucateadas, ambulâncias viviam quebradas. Todas as ambulâncias do SAMU que estão rodando aí são ambulâncias 0 quilômetro. Ambulâncias novas, ambulâncias equipadas, ambulâncias que a gente comprou com dinheiro do Estado, através do ProRede, e ambulâncias que a gente também conseguiu com o Ministério da Saúde, através do governo federal, do presidente Lula. A gente tem que agradecer. Nós trocamos 100% das ambulâncias do Estado de Sergipe, do SAMU, o que demonstra também a importância que nós damos à pasta da saúde. Nós zeramos, Narciso, a fila das cadeiras de rodas. Quando nós chegamos, era uma fila de 2 anos. As pessoas esperam 2 anos para ganhar uma cadeira de roda. Zeramos a fila, hoje não existe mais fila. Nós estamos entregando até aquelas cadeiras de rodas elétricas, motorizadas, que são cadeiras de rodas bem mais caras, e o Estado também está fazendo entrega. Hoje nós temos uma licitação para 12 mil cadeiras de roda. Ou seja, o Estado hoje não tem mais essa demanda. Além, obviamente, do sucesso que é o Opera Sergipe, e todo mundo está vendo aí. Só para ter uma ideia, no ano de 2024, o SUS liberou 15 cirurgias bariátricas. Esse ano, somente no lançamento do Opera Sergipe, foram mais de 300 cirurgias bariátricas. Além da cirurgia de reconstrução mamária, além da cirurgia de endometriose. Endometriose fazia uma por semana com acordo judicial. Nós marcamos mais de 100 somente no primeiro dia do lançamento do programa, mostrando os investimentos que a gente tem feito na saúde. E o USE é o principal hospital do Estado, é um hospital que a gente tem uma atenção grande, que precisa estar sempre redobrando os esforços lá dentro, que ainda não está no seu melhor momento, mas vai ficar, mas que avançou muito em relação a tudo aquilo que a gente tinha quando chegou. Estamos entrevistando o governador do estado, Fábio Mitidieri. Com mais de 20 anos de experiência no transporte, movimentação e elevação de cargas pesadas, a Apollo Service Muques e Guindastes conta com uma frota de guindastes e caminhões Muques novos e com diversas capacidades operacionais, prontos para atender os mais variados projetos, como remoção de equipamentos na área comercial e industrial, montagem de galpões e suporte direto na construção civil. Peça já seu orçamento pelo telefone 3041-5931, 3041-5931, ou pelo Instagram, @Apollo com 2 L's, _Aracaju, @Apollo _Aracaju. Apollo Service Muques e Guindastes, força precisa para quem precisa de força. Governador, tem uma obra que será entregue essa semana que diz respeito ao CT de ginástica, é isso mesmo? Eu queria aproveitar e fazer um convite e também informar a sociedade. No próximo dia 15 de maio, às 9 horas da manhã, vamos entregar o Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica de Sergipe, no Centro Nacional de Treinamento. Essa obra é um investimento de R$700 mil, arredondando, do governo do Estado, que climatização, reforma de vestiários, enfim, dá todas as condições para a seleção brasileira que treina e mora aqui em Sergipe e que tem se destacado e tendo seus melhores resultados na história. E a gente tem muito orgulho de ter a seleção brasileira aqui em Sergipe. E no próximo dia 15 de maio a gente está realizando esse sonho, que é a entrega do novo centro de treinamento da seleção brasileira de ginástica rítmica. Será lá no Bastão, ali do lado, né, no complexo, onde nós temos, e a partir das 9 da manhã. Agradecer a secretária Mariana, que tem cobrado e acompanhado de perto isso aí, a própria CEOP, que fiscaliza a obra. Enfim, é um momento importante para o esporte sergipano e brasileiro, já que lá treina a seleção brasileira. Olha, recebo aqui a mensagem do Erinaldo, diz aqui: diga ao governador que está de parabéns com a construção do Hospital do Câncer.
Recebo aqui também do Leopoldo, passando para parabenizar o governador Fábio Mitidieri, comprometido com os avanços de Sergipe, saúde, educação, inclusão, segurança e turismo. É o Leopoldo Nelton mandando aqui a mensagem. A deputada Kitty Lima também mandou uma mensagem para interagir com o governador. Põe no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia, Gov. Deputada Kitty Lima aqui, vice-líder do governo, para parabenizar os investimentos nas castrações em todo o Sergipe. Até agora, mais de 7 mil famílias foram atendidas pelo castramóvel. E dizer que a equipe da Diretoria Animal do Estado está se dirigindo agora para São Francisco, onde vai iniciar a triagem dos nossos anjos. Vão participar das castrações no Sergipe Aqui, que é um programa de muito sucesso, que eu tenho muito orgulho de estar falando aqui. E essa semana lhe vejo, viu, Gov? Um cheiro! Governador, aproveitando a oportunidade, essa semana nós teremos 2 edições do Sergipe Aqui, é isso? Exatamente, foi bom. Primeiro agradecer a deputada Kitty Lima, agradecer ao Leopoldo, as mensagens que chegaram aí. Isso nos dá ainda mais ânimo para continuar trabalhando, sabendo que estamos no caminho certo e que contamos com o apoio não só da sociedade, como também da classe política. Essa semana temos 2 edições do Sergipe Aqui. Vamos começar agora em São Francisco, amanhã, né? Lá, então vamos estar lá em São Francisco. Vai ser um dia de muita entrega, como é toda edição do Sergipe Aqui. Espero que a gente possa ter um grande evento, que a gente possa fazer, graças a Deus, outra grande edição, né? E na sexta-feira já vamos ter Rosário do Catete também, mais uma edição. Vai ser a 47ª e a 48ª edição do Sergipe Aqui, acelerando as ações do Sergipe Aqui, já que nós sabemos que vem aí pela frente também período junino, fica mais difícil de você mobilizar a equipe, porque o Sergipe Aqui é um grande evento. Todas as secretarias de Estado participam, todos os órgãos participam, e isso realmente mexe com a estrutura do governo. Então nós vamos fazer 2 edições, cumprindo a nossa meta, para que a gente possa chegar ao final do nosso mandato com 75 cidades de Sergipe sendo atendidas. O Joãozinho quer saber sobre a nova ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, e o Sargento Moraes manda aqui uma mensagem dizendo: pergunta ao governador qual o prazo de entrega da importantíssima obra da rodovia da Rota do Leite no Alto Sertão. Bom, falar de ponte e falar de rodovia. Primeiro, vou começar pelo final. A rodovia da Rota do Leite, ela está a todo vapor, ela já está indo para a fase 2, elas são 3 etapas. A primeira fase concluindo, já licitamos a segunda etapa. Então ela saiu de Gararu até o povoado, até a Jiboia vai para Mezinhas agora, em Feira Nova vai para Glória. A obra está a todo vapor, inclusive a nossa governadora Yolanda fez questão de lá fazer uma vistoria no andamento da obra, que foi muito importante. A gente espera logo poder entregar essa obra à população, uma obra de um ano e meio, se não me engano. Então, é bom monitorar também para vocês acompanharem. E aí eu falo sempre para o pessoal que nos acompanha, você que é da região, vai lá, faz um vídeo, marque, seja fiscal do Gov, marque a gente para você ver o andamento da obra. Pontes, vamos falar. Primeiro, eu queria falar que a ponte da Santa Clara, lá em Capela, a obra já iniciou, uma obra emergencial, uma obra importante, depois daquelas fortes chuvas que nós tivemos no início do ano, e em fevereiro, e a obra já iniciada lá para que a gente possa devolver aos moradores de Capela aquela ponte. E não é só a ponte e também a recuperação da rodovia, já que nós vamos fazer toda ela. Também a ponte de Tobias Barreto, uma ponte que já foi concluída, falta apenas agora a sinalização, mas a obra toda concluída, uma ponte ficou muito bonita, e agora a empresa Sinales vai fazer a sinalização dela para entregar a 100% a população de Tobias Barreto, aquela ponte importante. A ponte, já fazendo um resumo, viu? A ponte do João Alves, aqui em Socorro, o edital de licitação está saindo. Já foi publicado, a licitação vai ocorrer nos próximos dias, para que a gente, do projeto ainda, viu? Depois é a obra, para que a gente possa fazer a duplicação da ponte do João Alves, porque com a nova perimetral, que é aquela obra que o ex-prefeito Erivaldo iniciou, a gente vai ter um fluxo ainda maior naquela ponte, e a gente sabe que precisa melhorá-la. Então o Estado vai fazer um investimento alto, lá são quase 90 milhões de investimento para a duplicação daquela ponte do João Alves, mas que vai ser muito necessária para dar fluidez ao trânsito, para dar mais tranquilidade a quem passa por aquela região, que vai ter um aumento grande no fluxo de veículos com a nova perimetral também.
A ponte, o complexo viário Senadora Maria do Carmo, a todo vapor, as obras seguindo o cronograma, no prazo, sem atraso nenhum. E isso é muito importante também. O complexo viário peço até calma à população e compreensão, porque o desvio que está sendo feito lá, ele é necessário, porque é uma obra muito relevante, que demanda uma estrutura muito grande de maquinários, de pessoal, e por isso mesmo uma interdição de parte da via. E, finalmente, a ponte Aracaju-Barra, a empresa que está concluindo a primeira etapa, né, que é do anteprojeto, do EA-RIMA, enfim, ela antecipou, ela conversou conosco, vai antecipar em 45 dias a entrega, o que é muito bom. Então, no mês de junho, mês que vem, nós devemos estar recebendo a conclusão da primeira etapa, que é, como eu falei, o anteprojeto e o EA-RIMA, enfim, todas as partes que envolvem a primeira etapa. E aí a gente vai poder, com isso em mãos, fazer a licitação da obra, que é muito bom e é o que todo mundo quer ver. Então a expectativa nossa é que com isso a gente consiga iniciar o processo de licitação entre julho e agosto e até dezembro, dando tudo certo, como a gente espera que dê, como vem dando, graças a Deus, a gente possa iniciar a obra da ponte Aracaju-Barra. Então, só notícias positivas e isso é muito importante, que a gente possa fazer esse monitoramento, acompanhamento e também prestação de contas para a sociedade das obras do Estado. Governador, vamos a Magna Santana, 8h05, Magna, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, governador. Bem-vindo de volta. Soube que o senhor pagou excesso de bagagem, mas foi por um bom motivo, pelas coisas que anunciou aí, tinha que trazer mesmo, exceder bastante. Isso é muito bom e muito positivo. Mas, governador, nessa viagem, Jefferson estava junto, o senhor conversou um pouquinho sobre política ou só realmente sobre os recursos? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sei que vai dizer que ainda não, mas enfim, a gente sempre tem que perguntar, né? Agora, lhe pergunto também, governador, sobre o burburinho em relação à CPI das multas que está para ser implantada na Câmara de Vereadores, ser instalada, e alguns dizem que talvez, pela relação boa que o senhor tem, poderia até tentar dar alguma interferência sobre isso. Especula-se, né? O pessoal nega, mas também a gente não custa nada perguntar. E por último, rapidamente, eu sei, Narciso, me perdoe, mas rapidamente, na Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores está para ser votada uma loteria municipal. E essa loteria municipal está gerando muita polêmica. E nós temos também a implantação da loteria estadual. Como é que está a loteria estadual e como, de repente, o senhor vê essa crítica agora em relação à municipal? Ou o senhor não quer se meter nesse bolo? Fica à vontade, primeiro governador. Vou passar para o final, Magno. Obrigado pelas perguntas. É sempre um prazer falar contigo. É uma mulher que aperta sem abraçar. Veja, sobre a loteria, eu acho muito importante, uma nova fonte de receita. A loteria do Estado está pronta, já vai ser lançada agora no próximo mês. Já temos todos os testes, já foi toda pronta, realizada pelo Banese, a empresa que vai administrar a nossa loteria é o Banco do Estado e que tem todas as condições de tocar. Como na nacional é feita pela Caixa Econômica, a do Estado será feita pelo Banese. Em relação a essa questão do município, eu acho uma discussão, com todo respeito, ela é desnecessária. A Câmara, ela não cria uma loteria estadual, ela autoriza o município, uma loteria municipal, ela vai autorizar o município a criar. O município, diante de uma lei, igual fez na Assembleia, ele envia uma lei para a Assembleia autorizou a criação, e o Estado fez a regulamentação, fez tudo, e a gente agora está implementando. A prefeita vai receber uma autorização, se aprovado na Câmara, e ela implementa se quiser. Ela não é obrigada a criar. Se ela for contra, ela simplesmente vai dizer, beleza, vocês autorizaram, tá aí, mas eu não quero fazer. Se ela for a favor, ela vai implementar. Isso é uma decisão do Executivo. Passa pelo Legislativo a autorização para fazer. Né? Na lei que vai para o município, ele vai dizer formatação, modelo, divisão dos recursos, quantos por cento vai para a assistência social, quanto vai para o esporte. Isso aí tudo passa pela Assembleia, pela Câmara dos Vereadores, no caso. Isso tudo vai ser feito. Mas a criação e a implementação é uma decisão do Executivo. Então, se a prefeita for contra, ela não faz. Então, não tem que ter briga. Eu acho que é bom deixar isso muito, muito claro.
Em relação à viagem com o deputado Jefferson, quero agradecer. O deputado Jefferson tem sido, a primeira Assembleia Legislativa, tem sido parceiro importante do nosso governo, tem nos ajudado em todas as ações do governo, tudo a gente faz por lei, a gente faz questão de fazer tudo passando pela Assembleia, e a Assembleia sempre se prontificou a ajudar o governo de Sergipe. Então, eu tenho que agradecer. A presença do deputado Jefferson lá foi importantíssima, porque ele entende e compreende a importância das ações do governo. E ter a companhia do Legislativo ali demonstra claramente essa sintonia que existe entre o Executivo e o Legislativo estadual, o que é muito bom para todos nós, e quem ganha com isso é a sociedade. Claro que a gente, estando num momento como esse reunido, a gente conversa sobre tudo, inclusive política. Eu sou político, ele é político, a gente tem que conversar mesmo, construir, mostrar a importância dessa unidade do agrupamento nesse momento, que se Sergipe vive esse grande momento na gestão e na economia, na geração de emprego, de renda, é porque a gente tem uma unidade, porque a gente tem todo mundo falando a mesma língua, todo mundo compreendendo os objetivos do governo e ajudando, todo mundo remando na mesma direção, porque ninguém faz nada só. E ele tem essa compreensão. Então a gente conversou muito sobre isso e sobre o momento que Sergipe atravessa, que é um momento muito especial e que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer com que Sergipe cresça cada vez mais, desenvolva cada vez mais. Vai ter a época da política, vai ter a época das discussões, vai ter a época de surgir a oposição. Eu vi há pouco o editorial de Narciso e a fala de Narciso sobre oposição. Sempre vai existir oposição. Nunca vai deixar de existir oposição. E até salutar que existe, porque muitas vezes a oposição até nos alerta, nos mostra alguma coisa que você não está enxergando. Sendo construtiva, é válido. Não tem problema com isso. O meu papel enquanto governador, enquanto também político, é de aglutinar, de trazer todo mundo para perto, de você tentar construir uma unidade cada vez maior, de você construir um agrupamento mais sólido e mostrando as vantagens de ter um grupo unido e todo mundo pensando por Sergipe, pensando em políticas públicas. E tenho conseguido isso, graças a Deus. O grupo da gente é um grupo que cresce a cada dia, é um grupo que se fortalece a cada dia, e eu não tenho problema nenhum de discutir com a oposição. E até brinco, vou dizer, na Assembleia eu tenho alguns deputados da oposição, tenho o deputado George Passo, que está na oposição, com quem eu tenho uma relação muito boa, com quem eu me dou muito bem. Ele tem o direito de ser oposição, é um opositor, faz uma posição construtiva. Quando eu discordo dele, eu digo a ele. Quando ele tem algo que ele enxerga como de errado, ele faz a crítica dele, a gente vê, analisa. Sempre vai existir oposição. Então, eu não me esquento muito com isso. Eu acho que, como eu falo em todo lugar, meu maior cabo eleitoral é a minha gestão. Se o governo for bem, a sociedade reconhece. Se o governo não estiver bem, a sociedade vai buscar outro nome. E assim é a vida e a política. Está tudo certo, a gente tem conversado muito e acho que Sergipe tem que ser prioridade. E ano que vem é um ano de eleição, aí a gente vai discutir política mais a fundo. Governador, para a gente poder encerrar, minhas duas últimas perguntas. A primeira delas é que já tenho observado algumas movimentações de cobrança ao governador Fábio Mitidieri com relação a este cenário da política, com relação a ataques que aliados estariam recebendo de forma propositada para queimar a imagem de um determinado nome e criar aquelas situações de desgaste, tentando inclusive levar o agrupamento a mudar posições. A exemplo do seu anúncio já de que uma das vagas para o Senado seria de André. André virou alvo de algumas matérias e aí já começam aqueles burburinhos de que isso está vindo do próprio agrupamento, das pessoas do agrupamento, que o governador teria um papel de tentar frear essa situação. Queria saber como é que você está acompanhando um pouco este clima, se ele já esquentou de fato realmente e se lhe preocupa tantos nomes para poucas vagas. E a segunda coisa desde a última entrevista que nos concedeu aqui, falando de que o reajuste dos servidores ficaria para o segundo semestre, que a gente tem rotineiramente recebido perguntas dos servidores públicos estaduais. Quando será anunciado o reajuste 2025 dos servidores, governador? Primeiro, vou começar pelo final. Sobre os servidores, é o que eu falei. Segundo semestre, a gente tem que discutir com a Secretaria da Fazenda como nós vamos fazer, percentual que nós podemos fazer, se vamos fazer, em que condições vamos fazer, porque a gente tem o hábito de discutir categoria por categoria. Algumas categorias já tiveram reajuste, exemplo, os professores que receberam no início do ano, os policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, todos eles já têm uma negociação que também foi feita para 24 e 25, então já é no segundo semestre. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, professores, essa situação já foi resolvida. Uma já recebeu desde janeiro, que é por causa dos professores, e outros vão receber
agora no segundo semestre, já aprovado em lei, enviado para a Assembleia. Agora falta a gente ver o PCCV e algumas outras categorias, questão de saúde, enfim, que a gente ainda não definiu, mas no segundo semestre deve estar implementando. Então, eu entendo, peço compreensão, mas se você pegar a maior parte do efetivo do Estado, professores e polícias, essas duas categorias já foram solucionadas. Uma já iniciou o recebimento em janeiro, a outra vai receber no segundo semestre, já aprovado em lei na Assembleia Legislativa também, o reajuste deles, que foi o acordo feito 24 e 25. A mesma coisa que foi feito com os professores, o acordo foi feito para 24 e 25 também. E a outra pergunta que você me fala sobre... Questão do cenário político, você tem muitos nomes para o Senado e já começaram aquele festival de críticas, né? E aí estão dizendo que a responsabilidade de chamar o feito ó teria que ser sua para não deixar com que haja racha no agrupamento. Tem previsão de alguma reunião do Conselho Político, digamos assim, como ocorreu lá naquele momento da sua escolha para ser candidato a governador, Fábio? Não, a gente até conversava recentemente sobre isso, de reunir o agrupamento, agora que eu entendo que passado alguns meses da eleição e os anos mais acalmados e todo mundo num ambiente mais pacificado, acho que chegou uma hora da gente sentar numa mesa e conversar todo mundo. A gente tem conversado até sobre isso. Devemos ter novidade nessa área nos próximos dias. Já há uma data, não? Essa questão de... Não. Apenas uma análise interna de que hoje já existe um clima para todo mundo sentar, conversar e discutir de maneira mais tranquila e amena. Você sabe que quando acaba a eleição está ainda os anos um pouco exaltados, é natural. É natural, quem vive a política sabe como ela pensa, como ela é angustiante, como ela gera ansiedade, enfim. Mas hoje, graças a Deus, existe um clima muito favorável. E essa questão de fogo amigo, de ataques, infelizmente, essa é uma prática que existe desde sempre e que eu não acredito que agregue nada. Não acredito que ninguém ganha nada fazendo ataques. Eu sempre digo o seguinte, eu não vou deixar de falar bem de mim para estar falando mal dos outros. Eu não perco meu tempo para estar falando mal de ninguém. Eu falo das minhas ações, do meu governo, daquilo que eu posso fazer de bom. Tem um agrupamento bom, um agrupamento que tem trabalho, que tem serviço para mostrar, que pode andar na rua de cabeça erguida. Entendo que são grandes nomes, que temos muitos nomes para pouco espaço, vamos dizer assim. Graças a Deus a gente tem um agrupamento tão qualificado. A gente precisa ter um pouquinho de calma e maturidade agora. E eu não vejo isso como um problema, mas até como algo, vamos dizer assim, salutar você ter boas opções. Agora, os ataques, eles são deles já desnecessários. Eu sofri muitas fake news. Sofri fake news na campanha e sofri fake news no mandato. Todo mundo lembra aquela história do jogo lá do Botafogo, que inventaram uma fake news enorme, que eu estava no licenciamento, e aquilo ali foi só para me desgastar. E outras que eu acho que não vem ao caso, mas a sociedade sabe distinguir, sabe separar o que é certo do que é errado, o que é. E eu não acredito mais que ninguém vá ganhar voto denegrindo a imagem do outro. E eu não posso dizer que esses ataques partiram de adversários ou de aliados, eu não tenho esse poder para dizer isso. Acho que nós temos nomes muito qualificados, exemplo de André, que eu já falei, de senador Alessandro, de Adivaldo Nogueira, enfim, nomes que estão aí falados por todos e que podem ocupar espaços para o Senado e que têm dito que têm intenção de disputar espaço para o Senado, né? E eu estou tranquilo quanto a isso. A Magna falava da questão da Câmara de Vereadores, de CPI, enfim, eu não vejo motivos para a CPI, não vejo ações, nada que tenha ocorrido no passado que justifique isso, mas é uma decisão da Câmara, mas eu não vejo. Caiu a ligação? Retoma aí o contato para que o governador possa finalizar a participação dele conosco aqui no Jornal da FAM. Nessa segunda-feira, 12 de maio, o governador Fábio Mitidieri, após reassumir o governo no último sábado, concedendo aí sua primeira entrevista, fazendo um balanço. O governador fez um balanço da sua passagem pelos Estados Unidos e também da passagem da governadora em exercício Yolanda Guimarães pelo governo. Agora, retomando, já detalhou aqui a agenda da semana
e também trouxe informações com relação a entregas que o governo estará fazendo e um balanço aí da construção de pontes no estado de Sergipe, além de se posicionar também com relação a reajuste dos servidores e falando um pouco do cenário da política no nosso estado. A produção aqui está tentando o contato com o governador. Chamou agora? Está chamando? Muito bem. Retomado o contato, então, para a gente poder finalizar, governador. Fique à vontade. Não, Narciso, só é mais para lhe agradecer, como eu falava, essas questões políticas, elas sempre vão acontecer, a gente sabe que faz parte do processo você ter discussões internas e externas, mas eu sou contra qualquer tipo de ataque, de fake news, nunca trabalhei dessa forma, nunca precisei disso para chegar onde cheguei, e espero que haja maturidade na situação e na oposição, porque não vejo na oposição ganhar nada com isso também, né? Isso é a verdade. Então, quero agradecer a você a oportunidade, o espaço que você sempre nos concedeu de falar com os sergipanos, de trazer as boas novas, de anunciar as obras, de anunciar os investimentos. Isso só fortalece o nosso governo, a nossa gestão. Obrigado, governador. Boa semana de trabalho, espaço sempre aberto. Eu que agradeço, uma semana abençoada a todos os sergipanos. Deus abençoe cada um de nós, uma excelente semana de trabalho. Com essa entrevista com o governador, a gente encerra o Jornal da Fã de hoje, agradecendo a toda a equipe pelo trabalho e contando voltarmos amanhã às 5h30, se Deus quiser. Toda a repercussão na entrevista, você já sabe, fanf1.com.br.